Gravando aqui mais um Católico Você Sabia, nessa segunda-feira, dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, dia de festa para cada um de nós, festa na igreja. E aqui estamos novamente para Felipe Neco. Uma boa tarde a todos, aqui é o Padre Renan Tcheca, fico muito feliz de estar mais uma vez com vocês nesse novo episódio, nessa nova semana que estamos iniciando. O Padre falou, festa e exaltação da Santa Cruz não é uma festa para a gente meditar na cruz como terror, mas na cruz como amor. Jesus Cristo exaltado por amor a cada um de nós, sintam-se todos amados pelo Senhor de modo especial nesse dia de hoje. Instrumento da nossa salvação, né? Sem a cruz não há salvação, e para o católico, para o cristão, isso é cada vez mais claro, não? Porque também termina sendo uma realidade da nossa vida também a cruz, né? Mas aqui estamos, tivemos hoje aqui a celebração em comunidade da nossa Santa Missa. Aqui tivemos até um pouquinho mais cedo, que depois tivemos uma atividade com nossas irmãs aqui consagradas do Movimento Reino Cristo, tivemos um almoço com elas, então tivemos a oportunidade de ter a missa mais cedo, celebrando junto com o nosso novo diácono, que chegou ontem na comunidade, retornou à comunidade, né? Na verdade ele já estava aqui, já desde o ano passado, o irmão René, e ele foi para o México agora em agosto, foi ordenado diácono lá no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México, na cidade do México, e voltou agora já como padre diácono René já. Vamos provar se ele escuta o nosso podcast. Mandamos um abraço para o diácono René. Se ele falar alguma coisa na comunidade é porque ele escuta. Se ele não falar é porque ele não escutou nada. E foi legal. Ele deu só uma homilia brevezinha, uma reflexão de 5 minutos, comentou da alegria de também para a comunidade ter a presença de um novo sacerdote, né? Pois já se recebeu o sacramento da ordem, pois aí a caminho do seu sacerdócio no próximo ano, mas também para nós é uma alegria, né? E poder contar também nas celebrações agora com o diácono, lá em Joinville, lá o Padre Renan vai poder levá-lo agora para tudo quanto é missa, tê-lo aí já para exercer seu ministério diaconal. Fazer a leitura do Evangelho e tudo isso. E a semaninha como é que foi aí, Padre Renan? Sei que você teve fora aí. Foi uma semana de relativo descanso para mim, né? Porque eu estive com a minha família. Na quarta-feira da semana passada eu viajei para São Paulo, interior de São Paulo, na cidade de Itu, de onde meus pais são, onde eles moram agora. Estive com eles toda essa semana, foi um momento de descanso, então, para mim, né? Porque estar com meus pais sempre é um momento mais de descanso, né? Momento onde as tentações de comodidade podem chegar, depois eu comento por que eu estou falando disso, né? Talvez alguma coisa vai sair hoje, mas foi um momento de muito descanso, né? No final, digamos, dessa estadia minha com meus pais, tivemos um probleminha, porque a saúde da minha avó está bastante debilitada, peço orações também, né? Então tivemos uma correria aí no domingo com ela, porém vamos estar rezando, nossa vida está nas mãos de Deus e deixemos que o Senhor faça o que nós não conseguimos fazer. Mas foi um momento muito bonito estar com meus pais, sempre Conseguiu dar a unção, com a família, pôde ir no hospital? Foi um sacerdote hoje, porque nos pegou meio de surpresa, né? Então, como já tinha tudo cheio de coisas, pegou de surpresa. Um sacerdote amigo meu foi lá levar a unção. Um sacerdote que foi meu companheiro de seminário menor, e o Padre Gabriel Vital, da minha cidade, Salto. Ele foi apostólico comigo, seminarista menor, depois ele saiu, foi para a diocese, estudou comigo em Roma, no seminário Mater Ecclesiae de Roma. Que legal. E é sacerdote diocesano agora na cidade de Itu. Um abraço para ele aí, não sei se escuta o Católico Você Sabia. Até muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Segunda-feira muitos padres não tocam, porque é o dia de descanso dos padres, e o Padre Gabriel, com toda a disponibilidade, esteve disposto aí a atender minha avó nessa necessidade. Eu agradeço de coração, foi muito bonito esse momento também lá, né? Aqui foi uma semana também meio tranquila, não agendei muitas visitas nem nada. Também na sexta-feira fui visitar, para fazer essa última visita assim, meio de preparação, para confessar também os noivos, o Otávio e a Larissa, que se casaram no sábado. Foi uma muito bonita celebração, muito simples externamente, tinham mais ou menos entre 30 a 40 convidados. Depois fizeram um detalhe bem bonito, que deixaram uma caixinha assim para os que não foram para casa, porque depois da casa também não é muito grande, tiveram umas 20 pessoas na casa, mais familiares, e deixaram para os que foram na missa, pois aí uma lembrancinha, uma caixinha com bolinho, docinho e umas garrafinhas de coca para celebrar por eles na sua própria casa, né? Com todo o tema ainda depois
do Covid, da quarentena que ainda estamos vivendo, mas foi um detalhe bonito. Eu estive aí com eles até o final, depois foi bem bonito, não? E dois jovens, não? 19 e 20 anos, não? Uma graça de poder acompanhá-los nessa reta final já de preparação e poder celebrar, né, o sacramento do matrimônio junto a eles e ver a beleza disso, né? Que ainda existe ainda jovens que acreditam no sacramento, que acreditam na graça do matrimônio, que apesar da sua juventude, estão comprometidos a viver essa fidelidade. Isso é bem bonito, né? Que ainda precisamos encontrar muito mais na igreja, não? E assim é. Então, como vocês sabem, estamos hoje vai ser o primeiro pecado capital. Estamos numa série, se vocês lembram, semana passada, estivemos falando uma introdução sobre os pecados capitais, e hoje o Padre René vai começar com o primeiro pecado capital. Não sei se vocês ainda lembram a ordem deles. Vamos começar pelos pecados mais, vamos dizer, mais carnais, pelos mais espirituais, ou dos menos graves, por dizer, aos mais graves, menos enraizados aos mais enraizados, talvez também se pode dizer dessa maneira. Mas hoje vamos comentar então sobre a luxúria, e aí deixamos o Padre René aí nos contar aí como é que vai esse tema. Por isso justamente eu comentava, né? A luxúria está diretamente relacionada, vamos entrar nesse tema agora, diretamente relacionado com os prazeres da carne, né? E os prazeres da carne muitas vezes são essa busca daquilo que para nós é mais cômodo, mais fácil, mais prazeroso. Então, você tem um sacerdote que vai visitar seus pais e cancela todo o compromisso e relaxa na sua casa, pois obviamente não é a melhor forma de descansar de um sacerdote, porque pode chegar também a essa tentação da maior comodidade, etc. Eu acho que nunca para alguém que está buscando um crescimento espiritual, relaxar-se e deixar-se totalmente dominar pela comodidade, pela preguiça, nunca é positivo para alguém que está buscando um crescimento espiritual, né? Eu estive com meus pais sim descansando, mas obviamente dentro da nossa vida sacerdotal, que é tão importante, essa união com Deus, sacrifício, abnegação, renúncia, né? Dentro de uma vida de descanso, mas também tem sua renúncia, não podemos deixar nos levar completamente por isso, né? E vocês vão ver, não? Quando vamos comentando cada um dos pecados capitais, vão ver, especialmente nesses pecados da carne, mais relacionados à carne, como estão muito unidos, não? Como a luxúria, a gula, a preguiça, especialmente esses três pecados, a avareza, que também tem uma correlação também mais de objeto, de material, vão estar sempre muito relacionadas, quase que uma leva a outra, não? A preguiça facilmente pode levar aos vícios da gula, a gula pode levar facilmente aos vícios da luxúria e assim correlacionadamente, não? Ou ao contrário também, a luxúria para a gula, para a preguiça, então vão muito unidos, não? Então, isso para que você, ouvinte do católico, você sabia, você possa estar também atento, não? Para não só identificar, claro que, todos os pecados capitais, em si, estão presentes na nossa vida, mas sempre vai ter aquele que é mais presente, mais central. Sempre tem, como a gente também comentou lá na introdução, aquela realidade do aspecto da sensualidade e da soberba. Sempre vamos inclinar, ou talvez não toda a nossa vida, mas talvez alguns períodos da nossa vida, vamos ter uma inclinação para mais um lado ou mais para outro lado, né? Muito bem, vamos entrar então no tema a luxúria, então como pecado, como vício capital. Desculpa. É aquele desejo desordenado ou gozo desregrado de prazer venéreo, de prazer sexual, né? O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. Então, nós temos no número 2351 do Catecismo da Igreja Católica algo sobre essa realidade. Ali você pode pesquisar depois, né? O ato sexual em si, usado segundo o plano de Deus, não tem nada de negativo. É muito errado falar o sexo é sujo, o sexo é pecado, etc., porque em si foi algo querido por Deus, está dentro do plano de Deus no matrimônio, com as duas propriedades próprias, finalidades próprias, né? A procriação e a união dos esposos. Então, em si não é negativo e é moralmente desordenado quando usado fora dessa finalidade, ou seja, a procura desordenada do prazer da carne. Isso é a luxúria, a procura desordenada do prazer da carne.
Deus criou o ser humano à sua imagem, semelhança, e Deus os abençoou. Ele disse, isso está no livro do Gênesis, o primeiro capítulo do livro do Gênesis: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E Deus viu tudo quanto havia feito, e tudo era muito bom. Então, quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, e pediu ao ser humano: crescei-vos e multiplicai-vos, já estava ali pensado nesse plano de Deus que o homem se unisse à sua mulher no ato conjugal, no ato sexual. E Deus viu que tudo isso era muito bom. Então não podemos dizer que o sexo em si é algo negativo. Deus criou Adão e Eva com órgãos de reprodução masculino e feminino, e ele ordenou que os usassem da maneira que ele pretendia para a propagação da raça humana. E também os dotou de um prazer sensual. Assim como nós falamos de prazer sensual, é prazer dos sentidos, né? Nós sentimos isso. Também dotou esse ato conjugal, esse ato sexual, a união dos esposos, a união dos corpos, de um prazer dos sentidos. Assim como com o consumo de comida e bebida, também dotou de um prazer dos sentidos. De modo que homens e mulheres achassem desejável a união amorosa de marido e mulher que traria filhos ao mundo. É muito interessante isso, né? Pensar que Deus quis colocar o prazer, né, sensível na relação homem e mulher, justamente para que fosse algo desejável, porque Deus colocou no seu plano, no plano da criação, no plano de amor da criação, que o homem e a mulher crescei-vos e multiplicai-vos, que o homem e a mulher se multiplicasse, que se propagasse essa espécie humana, essa raça humana. Então, para que o homem e a mulher desejassem crescer e multiplicar-se, colocou também que a relação conjugal, a relação sexual fosse algo desejável, fosse algo prazeroso, né? Se Deus fosse, não sei, um carrasco que quisesse mandar que a gente sofresse sempre a vida toda, pois colocaria um mandamento para que nós pudéssemos sofrer. E, no entanto, quis crescei-vos e multiplicai-vos, e quis colocar também um desejo disso, né? Para que o homem e a mulher procurasse isso, porque está dentro do plano de Deus. Porque isso era parte do desígnio de Deus, como eu falei agora, né? Então, portanto, o ato sexual, quando realizado da maneira que Deus pretendia, não é, como algumas pessoas pensam erroneamente, intrinsecamente pecaminoso. Repito, então, o ato sexual não é intrinsecamente pecaminoso, porque foi querido por Deus. Em vez disso, quando marido e mulher entram na união física como um ato de amor, aberto a uma nova vida, quando um se doa ao outro, é algo bom, é algo virtuoso, é algo querido por Deus. Essa noção errônea de que o sexo é intrinsecamente pecaminoso ou sujo é uma perversão do que Deus pretendia e é simplesmente declarado errado, portanto, né? Não é o plano de Deus, não é o pedido de Deus, não é algo que Deus quis assim, o sexo algo negativo, o sexo é algo sujo. Entanto, o que nós fazemos simplesmente é usar de uma má forma aquilo que Deus colocou como algo bom. Existem várias heresias, né, já combatidas ao longo da história da igreja, estoicos, neoplatônicos, cátaros, que viam justamente o sexo em si como algo negativo. Eles buscavam realmente que o homem não poderia ter nenhum tipo de prazer sexual em nenhum modo, né? Toda a realidade corporal, né, até mesmo o aspecto da comida, tudo estava muito unido. Os maniqueístas, aí Santo Agostinho também, que viveu essa realidade também, né? Tudo era sacrifício, abnegação, renúncia, você não podia dedicar de nenhum modo sua vida aos prazeres sensíveis, né? O corpo era mal, né? O corpo era uma prisão, um impedimento para a nossa união com Deus, para a nossa salvação. Na Sagrada Escritura, a sexualidade aparece como algo bom e desejável aos olhos de Deus, sempre num contexto mais amplo e relacionado a outros aspectos da vida humana. Quando o ato sexual é pecaminoso, ele o é não devido à sua natureza intrínseca. Então não é que o ato sexual em si é pecado, mas é pecado devido ao mau uso. Na realidade, muitas coisas acontecem assim também, né? O que é um pecado? O pecado é um engano. O pecado é um desvirtuar
algo que de repente Deus está pedindo para nós fazer uma coisa e o diabo nos engana e nos coloca outra forma de realizar essa mesma coisa querida por Deus, eu não sei. E isso o demônio faz o tempo todo, né? Exatamente, sempre nos engana. A Todo pecado é um comida é engano, né? boa, o sexo, a relação íntima do casal é bom. Descanso é O necessário. descanso é bom, mas o demônio desvirtua tudo isso, desordena tudo isso, A Bíblia tirando fala, a finalidade do próprio ato, exatamente. né? A Bíblia coloca tudo isso, que Deus descansou, que Deus viu que tudo era bom, que Deus pediu ao homem crescei-vos e multiplicai-vos, enfim, que Deus pediu ao homem usar da natureza para a sua própria nutrição, para o seu próprio alimento. Tudo isso é pensado por Deus, mas o demônio nos tenta de usar só para o nosso próprio prazer, esquecendo depois do plano de Deus. Esse é um engano, né? Então o que acontece em si, o sexo não é intrinsecamente pecaminoso, mas o é devido ao seu mau uso. Nossas paixões são naturalmente atraídas para aquilo que percebemos como um bem, como um prazer. E o prazer da estimulação genital é tão real e pode ser tão atraente que a nossa natureza caída e, portanto, desordenada, pode ser facilmente levada a buscar essa gratificação de maneiras ilícitas, como, por exemplo, na masturbação, na pornografia, né? Então, a realidade sexual é algo tão bonito, tão desejável por Deus, tão querido por Deus para a entrega de um homem à sua mulher, né, dentro do matrimônio, com abertura à vida, para a geração da vida e, portanto, para essa propagação da espécie querida por Deus. Nós usamos só para o nosso prazer. Então, aquele prazer que Deus colocou no matrimônio, eu descubro que eu posso usar só para a minha gratificação pessoal, né? Com o uso da pornografia, da masturbação. Então, é algo que já não é de acordo com o plano de Deus, né? Entra ali o egoísmo, né? Ou seja, a Exatamente. finalidade é só minha autossatisfação. Né? Exatamente, já não tem pensamento no outro, já não penso no outro, né? Muitas pessoas falam, padre, mas por que pecar? O senhor não está fazendo mal para ninguém. Né? Justamente nessa reflexão também está muito de pecado, né? Ou seja, eu só penso em mim mesmo, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, portanto, não, é justamente por isso, você tem que pensar em alguém, né? Você tem que se doar a alguém. Se você só pensa no seu próprio prazer e comodidade pessoal, é um egoísta de primeira Essa categoria, realidade né? não é uma realidade que a gente pensa que está desordenada só para o solteiro, só para a pessoa que também na vida do matrimônio também, o matrimônio onde o homem ou a mulher só vivem também essa realidade da sua relação íntima de um modo egoísta, nunca para o outro como uma entrega, uma doação para o outro, pois ele também está vivendo, pois de uma certa maneira, pecaminosa, não tá vivendo pelo fim daquela relação, de fazer o outro feliz, de se entregar para o bem do outro, né? Senão é uma coisa totalmente egoísta. Exatamente, né? A gente vê que a luxúria é, portanto, o pecado do desejo exagerado de prazer sexual como um fim em si mesmo. Então, só essa frase, desejo exagerado do prazer sexual como um fim em si mesmo, já me fala que, inclusive, eu, casado, posso deixar-me levar pelo pecado da luxúria quando a minha relação sexual é só para o prazer sexual, né? Por exemplo, pessoas casadas que têm aqui sempre usar exemplos é complicado. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história, cada casal tem uma circunstância, tá? Então, cuidado com os exemplos que eu vou colocar. De repente, por alguma situação particular, alguém disse alguma vez, enfim, né? Mas o exemplo mais comum que eu coloco aqui nesse caso, pessoas casadas que têm a sua relação sexual dentro do matrimônio, que podem estar deixando-se levar pelo vício da luxúria, como pecado capital. A pessoa casada que tem relação sexual usando algum tipo de método anticoncepcional, o preservativo, as pílulas, né? Por quê? Porque ela tem o prazer sexual, mas não está aberta à vida. Então, ela tem a relação sexual, mas não está aberta à vida. Então, está privando o ato conjugal, o ato sexual, de uma das suas propriedades, que é a procriação. Se está privando disso, não está de acordo com o que Deus quer. Ah, padre, mas eu já sou casado, por que eu não posso ter relação sexual? Não, você pode ter relação sexual de acordo com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Não é o casamento? Não só é um casamento aberto à vida. Um casal, não sei se sabem, a gente podia falar depois do matrimônio em algum outro momento, né? Mas o matrimônio onde os casais não estão abertos à vida não é um matrimônio que está válido, né?
Mas isso já não quero entrar em discussões depois, E né? depois vamos entrar também num tema que eu já estou preparando sobre anticonceptivos e toda essa realidade, que é um tema quente, é um tema Complicado, né? que de muita falta de formação nas pessoas, que você pessoas de todas as idades que têm zero conhecimento nessa realidade, mas é um tema que vamos entrar posteriormente, mas vamos seguir na luxúria para a gente não sair muito, né? Exatamente, senão, mas é interessante pensar nisso, né? Até as pessoas casadas buscando a relação sexual só pelo prazer, portanto não aberta à vida, usando preservativos, métodos anticoncepcionais, podem estar sim deixando-se levar pelo pecado da luxúria. Que o pecado da luxúria é, repito, desejo exagerado de prazer sexual como um fim em si mesmo. Eu não uso do sexo para a finalidade da entrega do amor aberto à vida. Eu uso o sexo porque eu tenho prazer. Então, no fundo, é egoísmo, como a gente já comentava, né? Voltamos a essa realidade, né? O prazer é bom, tá dentro do plano de Deus. Mas é isso, é um fim desordenado, não é o fim principal, né? Não é o fim último, né? O Não é fim que último, né? Ou eu seja, busco prazer. Não, isso não. Eu busco amor, eu busco doação, eu busco entrega. Né? É interessante, ai meu Deus, a gente vai entrando, né? Mas é interessante você pensar que o que é uma relação sexual vista do ponto de vista da entrega e da doação, né? O homem doa parte que ele tem, doa para sua mulher. A mulher doa como algo que ela tem, que é um depósito, um depositário, né? O seu próprio corpo como um depósito. A mulher doa, oferece ao homem, e o homem tem algo de si, algo que o homem tem e doa para sua mulher numa relação sexual. Os dois são uma só carne. Então o homem deposita algo de si, né, na ejaculação, deposita algo de si, algo que é próprio do homem, dentro do corpo da sua mulher, e a mulher oferece esse corpo para depositar aquele algo que o homem oferece. Portanto, é uma doação. A mulher se doa ao homem, o homem doa algo de si para a mulher, e dessa mútua doação nasce a realidade mais sagrada que existe, a vida humana. Então, olha que bonito, a vida humana, que é o que mais sagrado tem nesse mundo, nasce de uma doação de uma pessoa a outra, né? E já chegamos com o galo cantando, né? Se a gente vê o sexo assim, a vida humana nasce de uma mútua doação de um ao outro, o sexo não é negativo, é muito bonito, mas isso dentro do plano de Deus, né? Visto que o único uso legítimo e casto do sexo é o seu uso adequado dentro do casamento entre o homem e uma mulher, qualquer uso das faculdades sexuais é, portanto, errado quando o prazer é buscado fora do casamento. Dito isto, o pecado da luxúria pode ocorrer até mesmo dentro do casamento, como a gente falava, né? Quando a união física dos cônjuges é motivada principalmente pelo desejo, pelas delícias carnais que isso oferece, ou de uma maneira contrária à intenção de Deus. Alguns exemplos já foram colocados. Quando eu uso sexo, mesmo dentro do matrimônio, só para o prazer sexual, não é de acordo com o plano de Deus. A raiz da luxúria, qual é a raiz? Por que temos esse pecado? Pois a raiz da luxúria é a concupiscência. A concupiscência é aquela tendência ao mal que todos nós temos, tendência à comodidade, tendência àquilo que é mais fácil, mais cômodo que temos na nossa natureza humana devido ao pecado original. Com relação à luxúria, essa tendência para o pecado se manifesta ao ver a outra pessoa como nada mais do que um objeto de satisfação sexual. Quando você faz isso, você despersonaliza o outro. Quando eu vejo um homem ou quando eu vejo uma mulher e busco um prazer sensível, eu experimentar prazer sensível olhando para essa mulher, significa que eu estou usando como objeto do meu prazer. E isso não é ver o outro ser como pessoa, é ver como objeto. Você é bom porque me faz sentir bem. Tal atitude é uma expressão egoísta do utilitarismo, né? tirando toda a dignidade da outra pessoa, né? Eu trabalho com adolescentes e quando a gente fala disso, eu uso o exemplo, desculpa, é muito banal, mas pode ser que ajude. Eu uso o exemplo da Coca-Cola. Eu estou morrendo de sede. Aí eu vejo ali uma latinha de Coca-Cola gelada, pego, abro aquela latinha, bebo e digo, ah, que delícia! E jogo no lixo a latinha, porque eu usei para o meu prazer e depois já joguei fora. Mais ou menos algo pode servir quando a gente vê uma mulher ou um homem só para o nosso prazer. Ah, que delícia!
e depois E é deixo bem lá assim e se mesmo, né? cuido. Porque a coca não mata a sede, né? Então você ainda continua com Continua com sede. mais, né? E fica ainda mais sede ainda, né? Então a água é o que sacia essa sede. E às vezes, muitas vezes a gente está buscando Coca-Colas em vez de buscar água, né? Tal atitude é uma expressão egoísta do utilitarismo, pois o impulso sexual que Deus colocou dentro de nós deve ser centrado no outro, como falávamos, né? Uma doação. A luxúria é egocêntrica, a luxúria é a busca do prazer só pelo prazer, portanto, egoísmo, né? Quando Jesus disse em Mateus 5 que todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração, Jesus é muito claro, né? Ele estava nos dizendo que o pecado da concupiscência não se aplica apenas a atos externos, violando o sexto mandamento, não cometerás adultério, mas também com movimentos internos desordenados das paixões, com nossos pensamentos, em violação do nono mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ao fazer isso, Jesus reformulou o pecado como sendo não apenas um pecado da carne, mas também um pecado do espírito. Não apenas um pecado de ação externa, como também um pecado interior que eu posso cultivar no meu coração, no meu pensamento, na minha imaginação, né? Esse é um dos principais motivos pelos quais a pornografia é gravemente pecaminosa. Embora não haja um ato fisicamente consumado entre o que está vendo pornografia e a pessoa que está sendo vista, uma pessoa prova os frutos reais do deleite carnal por meio do sexo virtual. Assim, o homem que é fiel à sua esposa em todos os sentidos por suas ações físicas está, na verdade, cometendo uma espécie de adultério ao ver pornografia, porque ele está, por um lado, mantendo uma relação de amor e podemos dizer até de entrega à sua esposa quando busca a relação externa sexual com a sua esposa, por outro lado está buscando uma relação sexual virtual com o consumo da pornografia. Obviamente a pornografia é em si pecado, não necessariamente que a pessoa está casada ou não, mas foi um exemplo colocado para dizer que a pessoa pode ser fiel à sua esposa e ao mesmo tempo estar consumindo pornografia e ser infiel nesse sentido, né? Estamos já chegando no tempo porque é muito falar disso, a gente vai colocando exemplos, etc. Mas espero que vá mais ou menos ficando claro, né? A tradição católica, com os seus séculos de sabedoria humana e revelada, também dá nome ao pecado que cometemos quando pensamos, quando os pensamentos na imaginação despertam as paixões carnais para dar prazer. Nós chamamos de deleite moroso. São esses pensamentos que nós buscamos tendo prazer, buscando prazer com nós mesmos nos nossos pensamentos. No entanto, é importante dizer que nem todo pensamento impuro é necessariamente pecaminoso, porque há momentos em que um pensamento parece surgir na mente do nada. Lembrando, portanto, que na moral católica nós falamos que um pecado deve ter matéria de pecado, consciência e vontade deliberada. Consciência significa eu sei que é pecado e vontade significa eu quero cometer esse pecado. Liberdade, portanto, né? E às vezes um pensamento aparece do nada sem que eu tenha buscado e, portanto, eu não tenho liberdade, não sou eu que estou buscando esse pecado, né? Falamos na psicologia da tentação, Exatamente. falamos do pecado mortal, pecado venial, temos repetido bastante essa ideia. Tomara que já o ouvinte católico, você sabe, já tenha bastante clara essa realidade, porque isso é muito importante para a nossa própria vida espiritual, né? Para sabermos se estamos na vida de graça, para podermos receber a comunhão, para podermos, sobretudo, buscar mais a Deus, né? Para a nossa própria paz também, né? Porque a gente já falou em algum outro momento que tudo o que vem como provável inspiração, mas que nos tira a paz, é provável que não seja de Deus, né? Porque o Espírito de Deus é o Espírito de paz, né? O escrúpulo, portanto, não é uma coisa boa. Porque é a vontade que determina o pecado, a questão é se a vontade consente ou não a esses pensamentos. O pensamento pode vir, eu não busquei, mas depois eu sigo conscientemente cultivando esses pensamentos, aí sim podemos falar que é pecado porque eu estou conscientemente cultivando, né? Se o pensamento pecaminoso que surge na mente não for desviado imediatamente, ele se tornará pecaminoso porque a vontade fez uma escolha consciente. Se alguém deliberadamente evoca pensamentos impuros por meio de um ato consciente da vontade,
Isso sim é pecaminoso. O deleite moroso, portanto, esses pensamentos que usamos para o nosso próprio prazer, às vezes pode ser um pecado venial, dependendo da motivação. Mas se o pensamento for sobre uma ação pecaminosa, por exemplo, a fornicação, os pensamentos impuros, que traz prazer, é um pecado mortal, especialmente se alguém considera a possibilidade de cometer a ação dessa coisa que eu estou pensando, caso surja a oportunidade. A gente tem que pensar também que a doutrina católica diz que no campo da castidade não existe matéria leve, né? Pode existir a circunstância, pode existir falta de consciência, pode existir falta de vontade deliberada, mas a matéria sempre é matéria grave. A luxúria se distingue de outros pecados porque sempre há uma entrega consciente direta a ela. A culpa é sempre dolorosa. Quando é um ato voluntário totalmente deliberado da vontade, a luxúria é sempre um pecado mortal. Acabei de falar, sempre a matéria é grave. No entanto, quando alguém não consentiu deliberada ou totalmente, então pode ser apenas venial, porque a vontade não foi totalmente engajada. Movimentos desordenados de sensualidade podem surgir em pessoas em estado de graça, sem que sejam culpadas de pecado grave, desde que uma escolha consciente não seja feita por isso. Por exemplo, nós podemos sentir uma atração por uma pessoa que passa na nossa frente, nós podemos sentir, eu gosto de diferenciar muito entre até os psicólogos diferenciam isso, né? Entre o que é uma excitação voluntária dos órgãos sexuais e, no caso masculino, né, o que se chama ereção. Obviamente existe essa diferença, um é voluntário, o outro é involuntário. Pode existir um desejo que surge no meu coração, no meu interior, quando eu vejo uma pessoa e me sinto uma atração por ela, um desejo até sexual, mas não é buscado e eu corto nesse momento, enfim, né, sempre, como eu falei, o escrúpulo não é bom e é importante a gente pensar se existe vontade deliberada de permanecer naquele desejo, naquele sentimento, naquele estado, ou não existiu nenhuma vontade de minha parte, foi algo que veio como um movimento sensível que pode surgir em nossa natureza tranquilamente, né? Em várias de suas cartas aos pagãos de um mundo antigo banhado em todas as formas de imoralidade, São Paulo condenou inequivocamente a luxúria e os pecados que ela gerou. Lembramos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6. Porventura, ignorais que os justos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, os libertinos idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ninguém desses terá parte no reino de Deus. E outros textos também onde São Paulo condena tudo que é o uso desordenado da paixão, o uso desordenado dos prazeres sexuais, né? Sobretudo no texto aos Coríntios, São Paulo condena muito esse tipo de pecado. Alguém poderia chamar nossa época de a era da luxúria, né? Porque tem manifestações desordenadas de sensualidade, sempre estiveram presentes, mas parece que agora estão cada vez mais, sobretudo pelo uso da internet. No entanto, para muitas pessoas, hoje, a expressão sexual, ainda que sempre tenha existido, mas hoje subiu ao topo da lista de prioridades como um direito inalienável. Agora não é apenas um direito universalmente aclamado de fazer sexo como quiser, quando quiser e com quem quiser. Este suposto direito de expressão sexual tornou-se tão exaltado que tem precedência sobre todos os outros direitos em uma perspectiva sociopolítica que é libertária, ou viva e deixe viver, em seu tratamento de todas as questões sexuais. Muito comum, por exemplo, você escutar frases do tipo: ah, é normal, todo mundo faz sexo. Ah, que a pessoa, 14 anos ainda não perdeu a virgindade, está fazendo o quê? Né? Então, no mundo de hoje a gente vê que tem uma exaltação dessa cultura do uso sexual desordenado muito, muito grande. E sem dúvida é para exaltar também o egoísmo, né? Porque no fundo é uma busca do próprio prazer que todos temos. A contracepção oral essencialmente marcou o início da revolução sexual, porque justamente o que eu falava, permitia que a pessoa se envolvesse na atividade sexual aparentemente sem as consequências, transformando assim o sexo em uma atividade exclusivamente recreativa. Eu posso fazer sexo
tendo todo o prazer da relação sexual e não vou me preocupar se vou ficar grávida, se não, se vou ter um filho, se não. No fim, o sexo se transformou num descanso, num desestresse, numa busca da própria satisfação só. E esqueceu que o sexo Desenfreada, né? querido por Deus é o sexo orientado à geração dos filhos, né? A era da luxúria, como nós falamos, podemos dizer que começou na década de 60, mas já frutificou plenamente em nosso tempo, tornando-se talvez o pecado mortal que mais atinge as pessoas de hoje. O padre Paulo Ricardo tem um programa, um curso, né, muito bom, muito completo. Ele até abriu o acesso livre a todo mundo, né, todo mundo pode ter ali acesso ao curso sobre a pornografia e a masturbação. E ele diz, ali em algumas partes do curso, ele diz que justamente é o pecado que mais aflige a nossa sociedade hoje, inclusive dentro da igreja, onde mais vemos esse tipo de pecado. Pessoas que, quero dizer, dentro da igreja eu digo que são pessoas que querem viver a santidade, mas sofrem por esse pecado, né? Parece que é o pecado que está mais segurando as pessoas que querem decolar na santidade, né? Em todos os tempos, portanto, mas especialmente em uma época como a nossa, todos os católicos devem levar a sério o chamado da igreja à castidade, de acordo com seu estado de vida, né? O casado viver a sua castidade no matrimônio, etc. E usar os remédios que ela oferece para nos ajudar a fazer isso. Se você está lutando, você do católico você sabia, está lutando contra a luxúria, procure um bom confessor, um bom diretor espiritual e nunca se canse de voltar ao sacramento para buscar a misericórdia do Senhor. Vamos chegando já à nossa conclusão, né? Eu queria comentar alguns remédios que o catecismo coloca na luta contra a luxúria. Como nós podemos lutar contra esse vício, né? Que como se chama vício capital, ele é a raiz de outros muitos pecados, né? Então, alguns remédios que nós podemos colocar na luta contra a luxúria. Anota aí no seu caderninho, no seu diário espiritual, para você poder lutar, né, você que tem essa dificuldade de modo especial nesse vício capital. A principal virtude, lembra que o Padre Felipe falou que se deve combater os vícios capitais com uma virtude contrária, né? A principal virtude que ajuda a neutralizar o vício da luxúria é a virtude da temperança, é a virtude cardeal da temperança. Dessa virtude cardeal nascem outras virtudes que ajudam também a regulá-la. Nós podemos falar da castidade, da continência, da pureza e da modéstia. Deus dotou a comida e a bebida, assim como a união sexual, da nobre função de preservação do indivíduo e da raça. A virtude da temperança o que faz? É a virtude que nos dá aquela moderação que a razão impõe a todo ato humano de paixão. É a virtude que nos regula até quanto, né, realmente o uso desses prazeres na comida, na bebida e até do prazer sexual dentro da sua realidade do matrimônio, até quanto eu posso ou não posso estar dentro do plano de Deus, não está, é para mim, é para a preservação da espécie, ou é para o meu prazer pessoal, etc. Né? Ajuda, portanto, a dar um regulamento, né? A regular esse impulso que nós temos. É um impulso natural, mas deve ser de acordo com o plano de Deus. O objetivo de tal regulamentação não é suprimi-los completamente, mas meramente controlá-los de acordo com a razão correta, à luz da fé, ao invés de ser controlado por eles. O que acontece com esses vícios é que nós terminamos sendo controlados, sendo dominados. Termina sendo realmente um vício no sentido de uma dependência, como a droga, como a bebida, pode ser também a sexualidade, o sexo, a masturbação, a pornografia, a comida, a gula, que vão falar depois. A virtude da castidade ajuda a controlar os desejos desordenados de prazer sexual de acordo com o estado de vida da pessoa. Dentro do estado de casado, o uso e gozo das faculdades sexuais não só é permitido, mas também pode ser virtuoso. No entanto, mesmo os casais devem observar a castidade, isto é, abster-se de quaisquer atos que não estejam de acordo com a maneira como Deus pretendia que eles usassem essas faculdades sexuais. Algo já comentamos ao longo desse programa. A prática da virtude da temperança se aplica não somente aos atos físicos, mas também aos pensamentos. Por causa de nossa natureza humana desordenada,
Mesmo a pessoa mais virtuosa, às vezes, pode estar sujeita a fortes movimentos das paixões e, portanto, temos que fortalecer nossa vontade. Também é importante a formação da vontade, o autocontrole, o autodomínio. Devemos ser puros em nossos pensamentos e ações para resistir às tentações que nossa própria fraqueza humana e o mundo podem apresentar para nós. Tal pureza requer prática na virtude da modéstia, que é a parte integrante da virtude da temperança. O que é a modéstia? Que tanto nos ajuda também a combater o vício da luxúria. A modéstia se ordena para a castidade, vestindo-nos de uma maneira que oculte o que há de mais íntimo em nosso corpo, ajudamos a proteger os outros do pecado potencial da luxúria. A modéstia dita não só o nosso modo de vestir, mas também dita a nossa postura, a maneira como nos movemos, como nos comportamos, como olhamos para os outros, como nos comportamos em relação aos outros, quando estamos em público, nossas palavras. É necessário evitar certas formas de agir, mesmo que não tenhamos intenção pecaminosa de fazê-lo, devido ao perigo de provocar desejos sexuais, desejos lascivos em outras pessoas. De certo modo, é o que a virtude da modéstia nos ajuda a fazer. Seria ideal se pudéssemos purificar nossa sociedade e cultura para que houvesse, mais uma vez, um senso de modéstia, que tristemente está muito descuidado no mundo de hoje. Mas na ausência dessa realidade, o que você, ouvinte do Católico Se Sabia, pode fazer? Um passo prático que você pode realizar é monitorar de perto o que você consome em tempos de mídia, redes sociais. Quais são seus acessos? Quanto tempo você se dedica a isso? Você deve necessariamente evitar entretenimentos não castos na televisão, no cinema, online, em materiais impressos. Especialmente perigoso é o uso casual e arriscado da internet, que pode facilmente levar à pornografia. Novamente, no passado parecia que tínhamos que sair de nosso caminho para ser maus. Hoje o mal entra dentro de nós mesmos, através do uso da internet. Entra em nossas casas, entra em nossa realidade. Você também deve praticar a custódia dos sentidos, pensamentos, desejos e palavras, pois, como diz o velho ditado, os olhos são as janelas da alma. Modéstia também se refere a isso, o que eu vejo. Portanto, guardar cuidadosamente o que você escolhe ver pode ser extremamente útil para controlar as inclinações para pensamentos ou desejos lascivos. Se eu estou lutando contra a castidade e estou vendo programas onde aparece sempre uma mulher dançando, etc., não vai ser tão fácil viver a virtude da castidade. Pode-se, no entanto, protestar que é quase impossível manter a custódia dos olhos nesse mundo repleto de imagens erotizadas. Já escutei isso também como padre, É que a gente sai na rua e peca, padre. Quando uma vez confrontado com esse dilema, o servo de Deus, John Hardon, calmamente observou: há uma diferença entre ver e olhar. Nós vemos muitas coisas, mas não precisamos necessariamente olhar para elas. Olhar envolve uma escolha voluntária, um ato de vontade. Assim você pode ver muitas coisas na internet, propaganda, anúncio que vai passando, mas não deve aprender a não olhar para elas. Quando a carne é um todo integrado, a estimulação em uma parte do corpo fluirá para outras partes do corpo. O padre Felipe já comentava, e eu vou deixar para depois no tema da gula, mas comer demais, beber demais, dedicar-me muito tempo ao descanso, à preguiça, à comodidade, pode depois também ter suas consequências no campo da castidade e no campo da luxúria, portanto, E claro, na batalha contra os desejos desordenados da luxúria, meios espirituais como a oração, exame de consciência, confissão, adoração eucarística são essenciais. É muito importante evitar lugares, situações, pessoas moralmente suspeitas que possam colocá-lo na ocasião de pecado, mas sempre é necessário que a sua vida espiritual esteja bem levada, bem forte, porque nós, por nossa própria força, não vamos conseguir perseverar nessa virtude. É graça de Deus que nos concede para poder vencer essas tentações. E, sobretudo, a presença, a constante presença e intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe. Ela, a Mãe mais puríssima,
a Mãe Castíssima, que também nos alcança essas graças de santificação, graças de castidade para a nossa própria vida. Não só para a vida sacerdotal, religiosa, para todas as pessoas, não? Para o jovem, para a criança, para o adulto, para o solteiro, para o casado. Essa é uma realidade que... E em Maria encontramos também essas graças que necessitamos para perseverar, para ser fiéis a esse plano de Deus. Muito bem, gente. Concluímos então esse capítulo denso, né? Mas eu quero concluir com um pedido que eu estava pensando antes de vir aqui falar com vocês. É que às vezes nós podemos pensar que se é assim a gente não pode amar. Eu acho que muito pelo contrário. Nós temos que amar segundo o que Deus pensou para cada um de nós. Eu peço, portanto, a você, ouvinte do Católico Você Sabia, ame muito, mas ame de verdade. Amar não é usar o outro, amar é entregar-se ao outro. Então ame de verdade com esse amor com que Deus deu, ofereceu a você no seu interior, a cada um de nós, essa capacidade imensa de amar, mas não buscando só o nosso prazer egoísta, e sim amando de verdade, que é entregar-me ao próximo como Deus sempre pede de cada um de nós. Mas é isso aí, maravilha, Padre Renan. Pois muito obrigado por mais esse programa, esse primeiro então programa, episódio dos nossos 7 pecados capitais sobre a luxúria. E vamos terminando aqui, pois eu já dei meus alunos a semana. Agora está aqui o Rafa, nosso ex-colaborador do Movimento Reino Cristo, aqui eu vou dar uma saída com ele, vou encontrar o Padre Luiz Fernando também, mando um alô aí para ele também. E vamos terminando aqui mais esse programa então. Minha bênção, minhas orações, até mais. E aí ficamos aí, fica você também com Deus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe a todos.